Fala galera, paz e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo. Hoje eu quero deixar uma palavra para você jovem, com o tema a purificação do coração. O Senhor vai falar no Evangelho que só os puros de coração verão a Deus. Se nós queremos ter uma maior intimidade com o Senhor, nós precisamos buscar uma maior purificação do nosso coração. E hoje eu quero meditar com você um texto que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, nos versículos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Muitos homens, diante desse texto, ficam impactados. Como é difícil, nesse mundo que nós vivemos sensualizado, buscarmos esta pureza dos nossos corações. Alguns teólogos dizem que no Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, nós temos resumido toda a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele não vem para abolir a lei, mas ele vem para levar a lei à sua plenitude. Nós temos aqui dois grandes mandamentos que foi dado a Deus, a Moisés, para pregar a todo o Israel. O sexto mandamento: não cometerás adultério. E também o nono mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o Senhor vai falar aqui que o pecado, ele não está apenas no ato em si, mas o pecado está na intenção que brota do coração. Aquele que cobiçar, que desejar no seu coração aquilo que fere os mandamentos da palavra de Deus, já está em pecado. A palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos mortificar as nossas concupiscências. Então, a palavra concupiscência vem da raiz cobiça, que no latim significa um forte desejo. O Senhor aqui, ele não está exortando contra os desejos, porque os desejos de atração sexual de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, foi o próprio Deus que colocou em nosso coração. Mas o que o Senhor condena aqui são os desejos desordenados, as paixões desordenadas, que ferem os mandamentos instituídos por Deus. Então é diante dessas concupiscências que nós devemos buscar uma maior mortificação do nosso coração. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, São João vai falar de três concupiscências. Ele vai falar da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e também da concupiscência que nos leva a buscar a ostentação da riqueza. Então nós precisamos nos mortificar diante dessas concupiscências. E como que nós nos mortificamos diante dessas concupiscências? Através da purificação do nosso coração. Se você quiser um maior aprofundamento desse ensino que eu estou dando, vale a pena você pegar o catecismo dos parágrafos 2514 ao 2532, quando ele fala sobre o nono mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então o catecismo, ele ensina para nós que nós devemos buscar uma maior purificação do nosso coração. E a pureza do coração é conquistada através de duas vias, ensina o catecismo. O primeiro é através da graça. A segunda via é por meio da virtude
da castidade. Antes de falar da graça, eu quero falar sobre a virtude da castidade. Então, o catecismo, ele fala que nós devemos buscar uma vida de castidade. Mas a castidade não se resume ao ato apenas em si. Então, tem muitas pessoas que são virgens, mas que são depravadas em sua vida moral, são pornográficas, são pessoas impuras, elas não são castas. A palavra casta significa isso, puro. Então aquele que vive a castidade é aquele que busca a pureza do seu coração. E essa pureza do coração é uma luta que passa através de 3 vias. Ensina o catecismo. A primeira via é colocar no nosso coração a meditação sobre a intenção do nosso coração. Então, o pecado, ele não se resume ao ato em si, mas à intenção que eu tenho no meu coração. Então, aquele que faz uma obra para Deus, mas sem a intenção de glorificar a Deus, ele está em pecado. O Senhor vai falar sobre os fariseus. Ele chama os fariseus de hipócritas, porque eles louvavam a Deus com os lábios, mas o coração deles estavam distantes do Senhor. Um segundo elemento é buscar a pureza do olhar. Em Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23, o Senhor vai falar que os olhos são a lâmpada do corpo. Então ele fala que se o teu olho for santo, todo o teu corpo também vai ser santo. Se o teu olho for doente, todo o teu corpo vai estar doente. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Se você contemplar as coisas do mundo, você vai ser mundano. Se você começar a contemplar cenas de impureza, você vai se tornar um jovem pornográfico. Se você começar a contemplar os bens materiais, você vai se tornar avarento. Mas se você começar a contemplar as coisas do alto, a palavra de Deus, a Eucaristia, a vida dos santos, se você começar a contemplar as coisas que nos levam à santidade, você vai começar a nutrir no seu coração o desejo de ser semelhante àquilo que você contempla. E uma terceira via é através da virtude da castidade, entendendo a castidade de sua forma integral. Então, o jovem, ele deve lutar em todas as horas, em todas as maneiras, para ser um jovem casto. Tudo aquilo que nos leva a ferir este pudor, esta santidade, esta busca pela vida de santidade através da castidade, deve ser de todas as maneiras combatidas em nossos corações. São Domingos Sávio, que foi um jovem que morreu com 15 anos, ele conta nos seus relatos, através da sua biografia, que ele vivia olhando para o chão, justamente para não pecar contra a castidade. Então a castidade, ela é uma luta diária que deve ser empenhada com todas as forças através de batalhas espirituais para todos os cristãos. E sobretudo, buscar a graça de Deus. O catecismo fala que nós temos que buscar a graça de Deus. Santo Agostinho fala que se no momento da tentação Adão tivesse rezado, Adão não teria caído em pecado. Adão caiu porque ele foi soberbo, orgulhoso, ele não rezou, não buscou a graça de Deus. Então é através de uma vida de oração, da busca da graça de Deus, da experiência do batismo no Espírito Santo, que nós vamos viver unidos com os nossas forças, nossos empenhos, a pureza do coração. Que você possa buscar diariamente essa pureza do seu coração, porque há uma promessa: os puros de coração verão a Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fogo.